para entender de fato o que muda entre o projeto de lei e essa medida provisória que o Zé Maria Trindade e o Paulo Pozonoff estavam conversando aqui até agora. Nós convidamos o advogado especialista em direito digital, Maurício Thamer. Bom dia, Maurício, seja bem-vindo aqui ao Jornal da Manhã, segunda edição. Primeiramente, para que possa ficar um pouco mais claro para quem nos ouve e nos assiste, quais são as diferenças entre o projeto de lei e a medida provisória, para que as pessoas possam entender um pouco melhor também essa manobra da qual nós vínhamos conversando com os comentaristas. Não, perfeito. Bom, primeiramente é um prazer estar aqui com vocês. Bom dia, Mariana. Bom dia, William. Bom dia. Há uma diferença fundamental aí de formato, né? Como vocês vinham conversando. A medida provisória, ela é uma excepcionalidade constitucional. Ela não é uma medida própria do trâmite legislativo, mas que se justifica em alguns casos. E aí, por isso, a Constituição Federal estabelece ali a relevância e a urgência da matéria como dois requisitos necessários para que uma medida provisória seja recebida pelo Congresso e tenha sua tramitação. No caso da medida provisória 1068, proposta pela Presidência da República, ela não tinha urgência e mesmo relevância da matéria naquele momento, por isso o Senado Federal rejeitou o recebimento para ir ao trâmite e discussão legislativa. O projeto de lei, a proposta de projeto de lei, é outro mecanismo que a Presidência da República, que o Poder Executivo pode encaminhar para o Congresso Nacional para tratar de temas que ele entenda que são necessários e que são relevantes. E me parece que é o que a Presidência da República faz nesse sentido. Tem uma diferença importante, que enquanto a medida provisória ela já altera a legislação, então ela já passa a valer de imediato, o que faz sentido, tendo em vista a urgência e a relevância da matéria, caso ela existisse, e o projeto de lei não. A proposta feita para a Presidência da República agora vai entrar na Câmara dos Deputados e o Congresso Nacional vai aí iniciar um debate desse tema junto às duas casas. E aí eu pergunto ao senhor, e qual o mecanismo é mais frágil quando eu aplico ele? Ou seja, qual o mecanismo que pode ser derrubado de forma mais simples? A medida provisória, sem dúvida, ela é mais frágil no sentido de que ela pode perder eficiência, perder eficácia mais rapidamente, né? Porque ou você tem a urgência e a relevância, e aí sim, ela já entra a valer e ela segue para o Congresso, ela tem o prazo de apreciação, ou caso ela não tenha, o Congresso Nacional já pode rejeitar. Tanto isso que a proposta da medida provisória 1068, ela foi rejeitada dessa maneira. Agora, do ponto de vista de eficiência, ou do ponto de vista de força, uma medida provisória que seja robusta, que seja consistente do ponto de vista jurídico, ela consegue sim ser mais forte que um projeto de lei, por uma razão simples, porque se ela tem urgência, a Presidência da República edita, ela passa então a valer, e aí o projeto de lei não. Um projeto de uma proposta de lei, ela vai sim seguir os trâmites naturais e os prazos do Congresso Nacional, e aí entra, claro, debate político, entra toda a organização que não é só jurídica, né? Então a medida provisória ela é mais forte de imediata, mas ao mesmo tempo ela é mais frágil. Doutor Maurício, eu gostaria de convidar agora, abrir o espaço para o nosso comentarista Paulo Pozonoff, que gostaria de fazer uma pergunta. Paulo? Bom dia. Essa questão toda da relação aí entre as redes sociais e os usuários, mesmo com o projeto de lei do presidente, supondo que ele seja aprovado na Câmara, no Senado, existe uma grande chance de judicialização disso até no STF. Eu queria saber da sua opinião, esse projeto de lei, assim como a medida provisória anterior, ele interfere na relação entre uma empresa privada e os seus clientes, que é o argumento aí usado por quem se opõe a esse tipo de regulamentação? Bom dia, Paulo. Obrigado pela sua pergunta. É um prazer falar contigo. Quando a gente fala desse processo de alteração, a gente tem, claro, uma discussão de formato, mas no fim do dia a gente tem uma discussão de conteúdo. Não é um conteúdo simples, não é um posicionamento jurídico simples. Acredito que o projeto de lei, na sua tramitação, também deva sofrer questionamentos de constitucionalidade junto ao Supremo. E, na minha visão, existe a necessidade de um amadurecimento da legislação em relação às plataformas. Tanto que o projeto de lei hoje que tramita, saiu do Senado, está na Câmara também, deve tramitar junto com esse novo projeto de lei encaminhado pela presidência, trata da transparência, trata da responsabilidade dos provedores, mas é um projeto de lei que precisa ser muito debatido.
É claro que, enquanto prestadoras de serviço, elas têm responsabilidade por aquilo que elas administram e hoje não pelo conteúdo, até para que elas não façam censura e que elas permitam um ambiente de pluralismo político. Por outro lado, os termos de uso que hoje existem com a plataforma são termos de uso que são verdadeiros contratos. Então, um projeto de lei que avance para estabelecer requisitos mínimos ou hipóteses taxativas, situações que apenas naquelas hipóteses uma plataforma possa remover o conteúdo, e isso, a meu ver, fere a livre iniciativa, então, portanto, seria inconstitucional. Não significa que nós não precisemos de uma maior transparência, não significa que nós não precisemos amadurecer o sistema, isso com certeza, até porque todo o sistema legislativo precisa ser amadurecido. Mas você estabelecer hipóteses, por exemplo, de justa causa, como hoje está no projeto de lei encaminhado, me parece sim, a meu ver, que isso fere a livre iniciativa, impedindo que as plataformas possam estabelecer em contrato com os usuários aquilo que orienta a prestação de serviço. Doutor Marício, eu passo a palavra para o nosso comentarista José Maria Trindade. Zé? Salve, doutor Maurício. O senhor falando aí, eu me lembrei, eu sou meio antigo aqui, e vi o Constituinte discutindo como seria a medida provisória, né? O então presidente da República, José Sarney, viu a extinção do decreto-lei, que era um decreto presidencial que tinha forma de lei, e ele foi reclamar, disse que o país ficaria ingovernável porque o presidente perderia um instrumento importantíssimo de emergência, né? Sem o decreto-lei, que inclusive era inverso à medida provisória. Ele era aprovado por decurso de prazo, ou seja, se o Congresso Nacional não aprovasse o tempo, aí pronto, ele estava valendo como lei definitiva. Aí foram buscar na Constituição italiana a medida provisória, que é uma característica do parlamentarismo. Caiu uma medida provisória no Congresso, caiu o governo, né? Mas, enfim, ficou essa coisa estranha no presidencialismo. Doutor Paulo, eu não sei se o senhor viu aqui a minha avaliação inicial de que as novas plataformas são os novos veículos de comunicação e devem se responsabilizar pelo que publicam a partir de agora, porque são também editores. Assumiram. Elas sempre enganam, porque, na verdade, as pessoas acham que o que publica vai para todos. Não. Um algoritmo traduz ali para onde, categoricamente, cada publicação vai e todo mundo imagina, eu publiquei, todos os meus amigos têm acesso. Não é assim. Há um algoritmo que filtra isso, ou seja, eles são editores, são veículos de comunicação. A minha pergunta, e aí é uma tese minha, eu não sou advogado, sou jornalista, né, minha formação é comunicação, de que isso está aceito pelo Código de Defesa do Consumidor. Porque quando você assina um contrato ali, mesmo que virtual, com a página, você está fazendo uma adesão. E se você adere, você se torna consumidor, mesmo que não pague, né? Não pague explicitamente, mas você acaba pagando através do consumo. Quer dizer, através do código e através do contrato de adesão, essas empresas não seriam obrigadas a manter os conteúdos? Bom dia, Trindade. É um prazer falar contigo também. Sou seu ouvinte há bastante tempo, da minha época de formação jurídica, te escutava todas as manhãs. Quando a gente fala dessa relação de contrato, sim, é um contrato de adesão, e sim, todos nós somos juridicamente consumidores. E aí, por isso que faz necessário a gente pensar no amadurecimento desses termos, amadurecimento desses contratos, para que nós possamos entender o quanto que dentro disso esse reequilíbrio é necessário. E esse reequilíbrio, porque a aplicação do Código de Defesa do Consumidor era uma aplicação que justifica para reequilibrar uma situação que está desequilibrada. E diante disso é importante pensar numa forma em que a gente amadureça esse debate e amadureça os termos de uso e amadureça os contratos nesse sentido. E os projetos de lei que estão no Congresso hoje, eles têm esse foco de trazer um equilíbrio que respeite a livre iniciativa, que respeite a pluralidade na internet, que respeite a evolução e o trabalho sério que as plataformas têm feito, mas ao mesmo tempo estabeleça ali um avanço em relação a também os usuários. Por isso que é tão importante que o Congresso Nacional, e aí, claro, com a participação social democrática de todos os temas, paute isso de uma forma que isso seja discutido, até porque, considerando que a gente tem eleições no ano que vem, esse vai ser um debate jurídico extremamente importante.
Agradecer, nós acabamos de conversar com um advogado especialista em direito digital, Maurício Thamer. Muito obrigada, doutor. Obrigado, Maurício. Imagina, obrigado, bom dia a todos.